Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Bem, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, né, de 81, e falar também um pouquinho sobre o CISNAMA e o CONAMA, que foram criados aí justamente na Política Nacional de Meio Ambiente. Bem, essa política, gente, ela é um marco, tá, ambiental no Brasil. Ela foi, assim, digamos, não foi a primeira legislação a respeito do meio ambiente, mas ela foi a que, de fato, abarcou um grande número de possibilidades, tá? Por exemplo, de punições, ela traz aí muitos instrumentos ambientais, ela traz com muitos detalhes o respeito, o cuidado, a preservação e a conservação do meio ambiente. Ela foi baseada no artigo 225 da Constituição, né, que é aquele artigo que trata só do meio ambiente. Lá, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada na Constituição, mas ele é aquele artigo que fala que todos nós temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Olha só, então impondo-se, né, a todo mundo, o poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a Constituição, gente, ela já trouxe, desde lá de 88, já ressaltou essa importância do meio ambiente. E aí, justamente, né, juntamente com outras leis, existe aí todo um aparato, tá, na lei, da maneira com que o meio ambiente ele deve ser tratado. É importante entender que, do mesmo jeito que a Constituição diz que nós temos direito de um ambiente ecologicamente equilibrado, né, preservado para a nossa qualidade de vida, as leis e a Constituição também mostram que nós temos o dever de proteger, né, de conservar e preservar esse meio ambiente, tá? Então, nós temos o direito de uso, mas aí temos também a obrigação de proteger. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela não é, tá? Não é uma cópia, mas digamos que ela foi inspirada em uma lei ambiental, acho que é a Lei de Proteção Nacional dos Estados Unidos, que é de 69, se não me equivoco. Ela tem aí certas similaridades, ela não é uma cópia, como eu estou falando para vocês, mas ela foi inspirada nessa lei. Então, gente, vamos lá. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acompanhar lá, né, no site do planalto.gov.br algumas das coisas que eu vou falar aqui para vocês. Eu não vou ler a lei para vocês na íntegra, mas vamos conversar sobre alguns pontos. Logo lá no início, gente, a lei, o que que ela faz? Ela vem aí trazendo conceitos importantes, né, de termos que vão ser muito debatidos mais à frente. Então, como que é, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, o conceito de meio ambiente? Então, se vocês derem uma olhadinha lá, vai estar que o meio ambiente ele é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? O que vem a ser os recursos naturais, os recursos ambientais, desculpa, os recursos ambientais, gente, eles englobam o quê? A atmosfera, águas interiores, águas superficiais, águas subterrâneas, os estuários, né, que é aquela região ali de interação entre rios e mar, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e flora. É bem amplo, né, quando se fala de recursos ambientais. Quem é o poluidor? De acordo com essa lei, o poluidor ele é pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser uma empresa, né, já que tem pessoa jurídica aí, de direito público ou privado. Então, uma empresa tanto pública quanto uma empresa privada, que é responsável direta ou indiretamente por alguma atividade que venha a causar degradação ambiental. O que é poluição, de acordo com essa lei? A poluição, gente, ela vem a ser aí a degradação da qualidade ambiental resultante de alguma atividade que direta ou indiretamente vai prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população.
Eu chamo atenção aqui para esse primeiro ponto de poluição, porque prestem atenção que a lei entende por poluição alguma atividade que vai prejudicar a saúde, segurança e o bem-estar. Nesses três tópicos aí, saúde, segurança e bem-estar, não estamos falando de meio ambiente, né? Estamos falando mais de um ponto de prejudicar a sociedade. Então, é a saúde das pessoas, a segurança das pessoas e o bem-estar da população. Tenham em mente, gente, que a política nacional de meio ambiente, sim, claro que ela traz aí questões, né, puramente ambientais. Só que nós temos que entender que o meio ambiente, ele engloba, né, o meio ambiente físico, o meio ambiente cultural, o meio ambiente social. Então, vamos abrir um pouco o nosso olhar para tratar o meio ambiente não só como recursos naturais, né, mas também para a sociedade, para as questões culturais. Outra coisa importante aí que é considerado nesse tópico da poluição é que a poluição, como eu falei para vocês, ela vem a ser a degradação da qualidade ambiental, né, resultante de atividades, por exemplo, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Olha aí entrando a questão econômica. O tempo todo a Política Nacional de Meio Ambiente, ela tenta trazer, né, a questão, essas três questões, tá? Sociedade, meio ambiente e economia. Nunca um em restrição ao outro, mas tentando que com todos esses três pontos andem em equilíbrio. Então, também seria aí a degradação da qualidade ambiental, que afetem, né, desfavoravelmente a biota, que afete condições estéticas ou sanitárias, ou que resultem aí do lançamento de matéria ou energia que esteja em desacordo com os padrões já estabelecidos, né? Vocês sabem que existem padrões de lançamento, né, para, sei lá, por exemplo, para efluente na água, padrões de lançamento de gases na atmosfera. Então, um lançamento que não estivesse que não esteja em acordo, né, com padrões estabelecidos, ele vem ser considerado poluição ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente, gente, ela visa aí o desenvolvimento econômico, como eu falei para vocês, preservação da qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico. Tá importante a gente ter em mente esse desenvolvimento econômico, para a gente não ter aquela ideia de que a Política Nacional do Meio Ambiente ela é restritiva, né? Ela só olha para os recursos naturais. Não, quando a gente lê a política inteira, lá tudo que está escrito, a gente pensa um pouco em sustentabilidade, porque o que a gente consegue perceber é que essa lei ela está tentando sempre conciliar o uso dos recursos naturais, né, da melhor maneira possível, pensando no desenvolvimento econômico e da sociedade no geral. Então, como objetivo, essa lei ela traz que o seu objetivo é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, visando o desenvolvimento socioeconômico, a proteção à vida, tá? E o interesse nacional. Bem, se a gente for olhar lá, tem muitos objetivos. Eu separei para vocês aqui alguns, tá? Eu não coloquei todos os objetivos nesse slide, nessa aula, porque iria ficar muito longo. Mas separei alguns, como, por exemplo, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico, como eu falei para vocês, né? São várias coisas aí tentando caminhar de maneira saudável, de fato, para que nenhuma seja prejudicada. Entre os objetivos tem a definição de áreas prioritárias, então vocês já ouviram falar com certeza nessas áreas prioritárias, né? Por exemplo, RESEX, APP, áreas de FLONA, tudo isso aí são áreas prioritárias. Outro objetivo, definição de critérios, padrões e normas de qualidade ambiental, né? Então, existe já várias legislações sobre esses padrões e normas de qualidade ambiental que uma determinada empresa deve seguir, que uma determinada atividade deve respeitar, é um desses objetivos.
o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o uso racional do meio ambiente. Olha, isso aí é importante. Quantas vezes vocês já não viram, por exemplo, né, quando a gente olha, vai buscar editais, alguma coisa assim, às vezes tem um período assim, que tem um recurso para um tipo específico de pesquisa, sai vários editais. Para quem trabalha, não sei, vamos pensar, com biodiesel. Então, é porque essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem como objetivo aí incentivar pesquisas que auxiliem o uso racional do meio ambiente. Então, muitas vezes, por conta disso, a gente consegue ver editais aí, né, que são bem direcionados justamente para o desenvolvimento dessas tecnologias. É importante também a difusão dessas tecnologias, né, divulgação de dados e informações sobre o meio ambiente. Também tem como objetivo aqui a preservação e restauração dos recursos, né, visando a utilização racional. O tempo todo, tá, gente? Essa lei ela vai trazer aí essa utilização racional, porque, como eu disse para vocês, a ideia não é restringir, mas sim utilizar os recursos da melhor maneira possível. Tem também aí a imposição, né, da obrigação de recuperar ou indenizar, tá, danos. E eu coloquei aí para vocês mais o pagamento de multas. O que acontece? Uma empresa, por exemplo, né, quando ela causa alguma atividade ali que vá degradar o meio ambiente, essa empresa, ela é obrigada a recuperar esse meio ambiente. Durante muito tempo, gente, quando a lei era menos restritiva, existia o pagamento das multas, né? Mas hoje, como a lei ela cada vez mais está ficando mais restritiva, quer dizer, isso depende um pouco do governo, né? Tem governo que afrouxa mais a rédea, tem governo que aperta mais a rédea. Mas, de modo geral, hoje, se a gente for parar para ver, a legislação ela vai se tornando mais restritiva ao longo dos anos. E aí, já é normal hoje em dia que a legislação, além da recuperação ambiental, ela também aí obrigue o pagamento de multas, né? E indenização, por exemplo, de pessoas que foram afetadas, tá? Por aquele dano, aquela degradação ambiental. Existem empresas, né, que antigamente só pagavam as multas, mas hoje em dia isso geralmente já não funciona mais. A empresa, por exemplo, ela tem que pagar as multas e ainda recuperar a área que foi degradada. E outro objetivo aí, né, o estabelecimento de instrumentos de gestão, a gente vai ver alguns desses instrumentos ainda aqui no final dessa aula, instrumentos de proteção ambiental. Além disso, gente, existe aí um objetivo que é a criação das diretrizes, tá? Que serão formuladas em planos destinados a orientar os estados, a orientar os municípios. Essas diretrizes, gente, são aquelas diretrizes criadas para que, por exemplo, dentro de um estado ou dentro de um município, ainda que eles tenham uma legislação específica, eles precisam aí ter essa diretriz maior, que é para eles conseguirem direcionar ou nortear, tá, a sua legislação. Então, é muito importante que um estado, um município, quando ele vai criar, e inclusive existe isso, né? O estado, o município, eles têm essa autonomia de criar legislação específica, mas sempre está tendo cuidado de respeitar as diretrizes que são criadas já na lei maior, tá? Outra coisa importante que tem como objetivo seria aí que as atividades empresariais, públicas ou privadas, elas devem ser exercidas, claro, em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, não é que essas atividades elas não possam ocorrer, sim, as atividades elas podem ocorrer, né? Uma empresa, tudo ela pode se instalar, desde que esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas por esta lei. Bem, ponto super importante, gente, é que a Política Nacional do Meio Ambiente foi a responsável pela criação do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Entendam o CISNAMA como um conjunto de muitos órgãos. O CISNAMA ele não é um órgão específico, como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, né, o CONAMA. Não. O CISNAMA ele é um conjunto de órgãos, ele reúne
todos os órgãos aí, pode ser os órgãos da escala municipal, federal, da União, reúne todos esses órgãos, tá? Dentro do que seria, todos eles estão reunidos dentro do que é o CISNAMA. Outra coisa que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela também criou o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar do CONAMA. O CONAMA é ele que define aquelas normas, padrões, por exemplo, quando uma empresa vai lançar um efluente no meio ambiente, qual é a quantidade que pode ser lançada, qual é a concentração, tá tudo lá, né? É o CONAMA que delimita, é o CONAMA que diz a respeito dessas concentrações de, por exemplo, balneabilidade de praia, quanto que pode ter de coliformes, né? Uma água para irrigação, quais são as condições dessa água. Então, tudo isso aí está descrito, está lá no CONAMA. E o CONAMA ele foi criado pela Lei 6.938. Outra coisa importante é que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela trouxe isso, essa descentralização, tá? Ou seja, distribuição das competências entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Então, se existe aí no seu município, no seu estado, acredito que todos nós somos aqui do estado do Pará, se existe aí um órgão específico para tratar do meio ambiente, isso é justamente por conta da descentralização de competências, porque até então tudo era tratado, né, por Brasília. Imaginem só, você tem um problema ambiental aí, muitas vezes acredito que alguns de vocês já recorreu ao órgão ambiental do seu município ou do seu estado, né? Eu já fui muitas vezes na SEMA aqui do meu município para resolver alguma questão ambiental. Mas quando não existia essa descentralização, as coisas eram resolvidas por Brasília, o que dificultava muito o processo. Então, a política nacional, tentando resolver aí esse problema, distribuiu competências, tá? Entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Outra coisa importante, gente, é que com essa distribuição de funções, né, com essa descentralização, já que tudo não é mais resolvido por Brasília, a proteção do meio ambiente, a preservação, melhoria da qualidade ambiental, ficou aí como uma responsabilidade, então, de vários órgãos, inclusive daquele órgão municipal, daquele órgão estadual, que agora tem o poder, né, para legislar sobre o meio ambiente. Então, não é mais tudo competência, não é tudo mais somente uma tarefa realizada em Brasília, tá? Cada estado, cada município vai ter o seu papel, e diga-se de passagem, um papel muito importante nessa preservação, melhoria da qualidade ambiental. Coloquei aqui para vocês os órgãos que constituem o CISNAMA, porque como eu falei para vocês, o CISNAMA ele é um conjunto, né, de órgãos aí, ou entidades. Então, aqui em cima nós temos... Nós temos o Conselho Superior, né, que ele vai criar aí diretrizes a respeito do meio ambiente, a respeito dos recursos naturais. Em seguida, nós temos o órgão que é o consultivo e deliberativo, o CONAMA, já falei para vocês que ele tem essa função, né, de propor diretrizes, de propor normas, padrões que sejam compatíveis com o meio ambiente. Aí vem o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, que tem a função de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional de meio ambiente, bem como as diretrizes do governo que são fixadas aí para o meio ambiente. Depois vem o órgão executor, IBAMA e ICMBio, né? Olha só o nome executor, provavelmente vocês já viram ou já ficaram sabendo do IBAMA ter ido em uma determinada área, ou para fazer valer a lei, ou mesmo o ICMBio, né? É justamente essa função, que seria aí órgão executivo, né? Que seria executar e fazer valer, de fato, aquela lei que está ali, né? Descrita no papel. Então,
Tem também os órgãos seccionais, que seriam os órgãos estaduais. Se você está me assistindo aqui no estado do Pará, acredito que todos vocês, né? O nosso órgão aqui seccional é a SEMAS, tá? Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem aí como função execução de programas e projetos de controle, fiscalização de atividades, né, que são capazes de provocar degradação ambiental. Então, a SEMAS tem que estar fiscalizando. Muitas vezes a SEMAS passa essa responsabilidade para o município, quando o município tem algum órgão ambiental. A SEMA, ela distribui um pouco essas funções, e isso, se vocês olharem lá no site da SEMA, já tem bem detalhado quais são os municípios que possuem órgãos que são capazes de legislar sobre o meio ambiente. E, por fim, tem aí os chamados, né, órgãos locais, que são aqueles órgãos municipais, tá? Aqui, no caso da minha cidade, no meu município, nós temos a SEMA. Gente, não confundam, tá? SEMAS, que é o estadual, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, tá? Não confundam, um é municipal e o outro é estadual. E aí cabe aos órgãos municipais, né, controlar e gerenciar as boas práticas ambientais no município. Basicamente é isso que o Estado faz, né? Faz uma fiscalização das atividades que estão sendo feitas no município, se aquela atividade ela está sendo realizada de acordo com a legislação, coisas desse tipo. Bem, os estados, gente, com essa descentralização, como eu falei para vocês, tanto os estados, né, quanto os municípios ganharam aí autonomia para legislar sobre o meio ambiente. Por isso, a eles foi dado competência, tá, para elaborar normas supletivas e normas complementares aos padrões relacionados ao meio ambiente, que já foram estabelecidos pelo CONAMA, tá? Então, por exemplo, o CONAMA, ele já delimitou ali, ele já tem uma legislação a respeito do lançamento de efluentes, mas o Estado, e isso também vale para o município, ele pode elaborar a chamada, né, norma supletiva, que seria uma norma suplementar ou complementar em cima daquilo que o CONAMA ele já propôs, tá? E aí também cabe aos municípios, né, observar essas normas, os padrões federais, estaduais, e, se necessário, elaborar normas que são ali mais de acordo com a situação específica, tá, do município. Inclusive, por exemplo, se no município, no estado, existe uma atividade que ela é muito específica e que ela não é complementada na lei, que ela não é inserida na lei maior, cabe aí ao município ou ao estado, né, criar toda uma legislação específica para aquela atividade, né, para como aquela atividade ela deve ser desenvolvida. Coloquei aqui para vocês, gente, uma coisa que chama atenção, porque quando eu falei lá dos órgãos do CISNAMA, que compõem o CISNAMA, né, no caso do órgão executor, o IBAMA e o ICMBio, vocês viram que na maioria dos órgãos eu citei para vocês só um, mas quando chega no executor, eu falei para vocês de dois, né, IBAMA e ICMBio. Se a gente for prestar atenção, aqui eu coloquei para vocês o que seria aí mais ou menos a função tanto do IBAMA aqui em cima, que é a preservação e conservação do patrimônio natural, fiscalização e controle dos recursos naturais, também cabe ao IBAMA conceder as licenças, né? Em alguns casos, não sempre, mas em muitos casos é o IBAMA que concede a licença ambiental, a gente vai estudar isso mais lá na frente da disciplina. Cabe ao ICMBio recuperar áreas degradadas, conceder autorizações, fiscalizar e controlar o uso dos recursos naturais, conceder licenças ambientais, normas e padrões. Então, gente, se a gente for ver, as funções do IBAMA e do ICMBio, muitas vezes, elas são muito parecidas, né? Em alguns casos, elas se sobrepõem. Qual seria, assim, o que eu chamo a diferença que chama mais atenção? É que o ICMBio, gente, que vocês conhecem, o Instituto Chico Mendes, ele atua em unidades de conservação e áreas onde existe patrimônio espeleológico, que seriam as cavernas, tá? O ICMBio, ele é específico para essas regiões. Já o IBAMA, ele atua fazendo um serviço muito semelhante, mas em outras áreas. Porém, vem a pergunta aqui, o IBAMA ele pode atuar em unidades de conservação? Porque esse é papel do ICMBio.
Sim, gente, a resposta é sim. O IBAMA ele pode atuar em unidade de conservação quando não existe ali o ICMBio, por exemplo, naquele município. Aqui no município onde eu estou, existe uma unidade de conservação, né? Eu estou dentro de uma Resex, a Resex Caeté Taperaçu. E aqui existe o ICMBio, ele está presente aqui, existe um escritório e eles são bem atuantes. Mas em alguns casos, gente, não é em todo município, não é em toda cidade, não é em todo local que tem uma Resex, por exemplo, que o ICMBio está lá. E aí, nesse caso, se tiver o IBAMA ele pode atuar e fazer, entre aspas, né, o papel do ICMBio dentro daquela unidade de conservação, tá? A única coisa aí é que o IBAMA, ele vai fazer, por exemplo, um funcionário do IBAMA, ele vai fazer ali, não sei, vamos supor, uma fiscalização. Ele vai seguir todo o procedimento que é de praxe do ICMBio, tá? Então, é feito todo um cadastro, por exemplo, no sistema, e aí todo esse cadastro vai ser feito, o funcionário do IBAMA vai precisar fazer dentro do sistema do ICMBio, tá? Então, o IBAMA pode atuar em unidade de conservação quando o ICMBio ele não está ali presente. Como eu falei para vocês, nessa lei, né, na 6.938, ela foi responsável aí pela criação também do CONAMA, não só do CISNAMA, mas também do CONAMA. E vamos ver aqui o que cabe ao CONAMA. Estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Olha só, gente, normas e critérios para atividades efetiva, ou seja, né, atividades que de fato vão poluir, ou potencialmente poluidoras, são atividades que podem vir a poluir, tá? Essas atividades também precisam ser licenciadas aí, de acordo com as normas e critérios já pré-estabelecidos. Compete também ao CONAMA, né, estabelecer normas e padrões nacionais de controle de poluição, por exemplo, para veículos automotores, aeronaves, embarcações. Vocês sabem aí, quem tem um veículo automotor, por exemplo, a gente não pode, tem que ter cuidado com, acho que é assim que chama, escapamento, né? Acho que não pode sair, a fumaça que sai ali, ela tem que seguir um padrão. Às vezes sai aquela fumaça muito escura, não pode ser assim, tem que seguir um padrão. Então, tudo isso aí compete ao CONAMA. Cabe também, né, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade ambiental, com vista ao uso dos recursos ambientais, ao uso racional, né, desses recursos, principalmente os recursos hídricos, tá? A gente tem alguns pontos que a legislação que trata dos recursos hídricos, ela é bastante restritiva. Em alguns casos, em alguns estados, ela é bem mais restritiva, por exemplo, do que a legislação que trata do ar, tá? Algumas legislações, elas trazem aí esse enfoque, como principalmente, né, para os recursos hídricos. E também tem lá como parágrafo único, dizendo que o secretário de Meio Ambiente, ele é o presidente do CONAMA. Vocês sabem que o secretário do Meio Ambiente, ele é uma escolha do presidente da República. Neste momento que eu falo para vocês, o secretário do Meio Ambiente é o Ricardo Salles, né? Que foi uma escolha do atual presidente. Por isso, ele também é o atual presidente do CONAMA. Bem, essa última parte da aula, gente, eu vou falar para vocês sobre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E vou começar a citar aqui os chamados padrões de qualidade ambiental, que nada mais são as normas para o controle de substâncias potencialmente prejudiciais, né, à saúde ou aos ecossistemas. Como eu já falei para vocês, é como aqueles padrões lá que o CONAMA delimita, né, que o CONAMA determina. Existe também como instrumento a delimitação dos espaços territoriais especialmente protegidos. Vocês sabem, né, que existem áreas de proteção ambiental. Então, isso é um instrumento, né, da política de meio ambiente. Quando se delimita uma área, se atribui formas de uso muito específicas para aquela área. E aí isso ajuda, né, com que os objetivos, que é melhorar a qualidade ambiental, preservar, então, com esses objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, que eles
eles sejam ali cumpridos, né, que eles sejam levados a cabo. Um exemplo disso é o Sistema, né, Nacional de Unidades de Conservação, que são espaços territoriais especialmente protegidos. Existe aí toda uma norma de uso para cada um desses espaços. Bem, outro instrumento é o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que é um sistema informático, né, que reúne informações ambientais. O relatório de qualidade do meio ambiente, que é um relatório que contém a situação da qualidade ambiental. O chamado zoneamento ambiental, que visa aí planejar o uso do solo e regular a exploração dos recursos naturais de determinadas áreas, né, ou seja, de áreas específicas, visando sempre a viabilidade ambiental também das atividades econômicas, tá? Então, olha aí de novo a questão econômica entrando. Existe a avaliação do impacto ambiental, é um instrumento importante, tenho certeza que vocês já ouviram falar, que nada mais é do que um estudo que vai avaliar, né, os impactos de uma determinada ação, pode ser os impactos causados, por exemplo, por uma empresa em uma determinada área, e essa avaliação ela vai orientar o processo decisório aí muitas vezes do licenciamento ambiental, se aquela atividade, se aquela empresa ela pode existir ali ou não, se ela pode continuar sendo realizada da maneira com que é realizada ou não. Outro instrumento importantíssimo é o licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo, né, que vai licenciar as atividades ou os empreendimentos que utilizem os recursos naturais e que possam gerar degradação ambiental. Também tem a chamada concessão florestal, que nada mais é do que a permissão, né, a concessão que é dada a uma pessoa jurídica, o direito de que essa pessoa ela venha aí manejar de maneira sustentável e mediante algum certo pagamento florestas de domínio público para obtenção de produtos e serviços. Com certeza vocês já ouviram falar assim: foi dada para a empresa X, vamos supor, para uma mineradora, o direito de explorar uma determinada área por tantos anos. Isso aí é a chamada, tá? Concessão, é um instrumento da política nacional de meio ambiente, né? Quando é dada para uma pessoa jurídica, no caso uma empresa, o direito ali de manejar, né, ou de utilizar o recurso de uma dada área, né, para obter algum produto ou algum serviço. Existe também a chamada servidão ambiental, que nada mais é do que a renúncia voluntária de uma pessoa ali, um proprietário, né, de alguma terra da zona rural, quando ele renuncia ao seu direito de uso, de explorar ou de suprimir os recursos naturais que são existentes, tá, na sua propriedade. E as penalidades disciplinares ou compensatórias, essas também vocês conhecem, como, por exemplo, uma multa, né? Vocês já ouviram falar, e alguma empresa foi multada por um acidente, foi multada por lançar algum produto químico de maneira ilegal. Então, esse é um instrumento muito importante, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Que aí entra a questão do pagamento de multas, pagamento de diárias, né? Muitas vezes é dado, a empresa que tem algum problema ambiental, ali é dado um prazo para ela resolver o problema. Quando ela não consegue resolver dentro daquele prazo estipulado, ela começa a pagar aí diárias, né? Cada dia que aquele problema continua sem solução, ela tem que pagar um valor em dinheiro, que seria essa diária. Outra penalidade, gente, seria o caso da perda aí, né, ou restrição de algum benefício fiscal. Existe na lei empresas que fazem algum benefício para o meio ambiente, muitas vezes elas podem usar isso e ter algum tipo de benefício fiscal. Então, em algumas penalidades, a empresa ela perde esse benefício, ela pode perder a participação, por exemplo, em financiamentos. Vocês sabem, existe o BNDES, né, que financia aí algumas empresas, pode perder algum financiamento que essa empresa conseguiu. E assim, nos casos mais extremos, a empresa ela pode, inclusive, ser obrigada a suspender, tá, as suas atividades, que já seria, né, um caso realmente bem mais extremo. Aquela atividade não pode mais ser realizada e a empresa precisa fechar as portas. É um caso extremo, tá, gente? Mas muitas vezes acontece.
E também tem o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, que nada mais é do que o registro obrigatório, tanto de uma empresa quanto de uma pessoa física, que vai se dedicar à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, ou então, por exemplo, vai se dedicar aí à indústria e comércio de equipamentos, sabe os equipamentos que a gente utiliza em laboratório, aparelhos de medição, ou que sejam instrumentos destinados ao controle de atividades. É preciso, tá, um cadastro técnico. Olhem só, isso aí serve para vocês. Se algum de vocês quiser realizar consultoria técnica, tá, vocês aí têm que fazer esse chamado cadastro técnico federal de atividades e instrumentos, tá, de defesa ambiental. Existe também o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras, né, ou que utilizem os recursos naturais, que é um registro aí obrigatório para que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que realize atividades que necessitem de controle ambiental precisam emitir. Bem, eu vou encerrar essa aula por aqui, gente. Como eu falei para vocês, eu não vim ler para vocês a legislação na íntegra, mas eu trouxe, tá, alguns pontos que eu considero muito importantes da Política Nacional do Meio Ambiente. Vocês sabem que se vocês tiverem dúvida, vocês podem me contactar pelos nossos canais de comunicação. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante.